Fala pessoal, tudo tranquilo? No conteúdo de hoje a gente vai ver sobre reflexão de impedâncias, né? E eu vou abordar esse conteúdo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer vocês deduzirem essa técnica através de uma velha conhecida que é o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton, tá? Então vamos supor que eu tenha esse circuito bem simples, bem básico, com transformador ideal, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Essa técnica só pode ser utilizada para transformador ideal sob certas circunstâncias que eu já explico. Tá? Eu penso o seguinte, ó, eu quero o equivalente de Thevenin visto desses dois pontos vermelhos, mas para a direita. Ou seja, eu quero o equivalente de Thevenin desse circuito. Tá? E eu quero também o equivalente de Norton de todo esse circuito da esquerda, né, que eu redesenhei aqui embaixo para facilitar. Então vocês têm como tarefa agora resolver esses dois problemas em 10 minutinhos. Tentar encontrar o equivalente de Thevenin desse circuito e o equivalente de Norton desse circuito aqui de baixo, lembrando de como que eu faço isso. Né? Para calcular a tensão de Thevenin, eu deixo o circuito aberto, vai ser a tensão que vai aparecer nos terminais. Para encontrar a impedância de Thevenin, nesse caso dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem o trafo, mas é a impedância equivalente. Então eu posso colocar uma corrente conhecida, por exemplo, e ver a tensão. Tá? Mas é bom para lembrar também como que esse problema é resolvido, né? Lembrar também um pouquinho sobre o equivalente de Thevenin e de Norton. Tá? E daí eu volto aqui para explicar para vocês que o que vocês estão fazendo literalmente é a técnica já da reflexão de impedâncias. Mas eu quero que vocês façam isso de uma maneira crítica. Depois que vocês encontrem o equivalente, pensem sobre o comportamento desse circuito equivalente. Tá? Eu vou fazer um cafezinho para mim lá em cima e eu já volto. Mas, enquanto isso, vocês têm trabalho para fazer. Bom, então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido resolver, né, esse probleminha, digamos assim. Eu vou começar resolvendo o Norton, que é esse primeiro circuito, e depois eu vou resolver, vou começar a resolver o Thevenin, que é esse primeiro circuito, e depois eu vou resolver por Norton o segundo, e daí vocês vão ver que vai acontecer uma coisa bem interessante. Então, pensando no primeiro circuito, né? Então eu vou redesenhar ele aqui em cima por conveniência, e eu já vou redesenhar pensando da esquerda para a direita por uma comodidade, né? Uma questão de comodidade isso aqui. Então o meu circuito ele é assim, né? Então, ele é já bem parecido com o equivalente de Thevenin, se a gente for ver, a não ser pela presença, óbvio, do transformador. Tem que tomar cuidado agora, né? Isso aqui vai ser 3:2, porque eu inverti, né? Eu desenhei ele ao contrário, só para fazer a análise. Então aqui eu tenho 10 ohms e aqui eu tenho 10 volts. Primeira coisa que eu tenho que pensar, né? A tensão de Thevenin, como é que eu calculo, né? Qual que é a definição? A tensão de Thevenin é a tensão que aparece sobre os terminais quando eu deixo eles abertos. Então, o meu objetivo é calcular essa tensão ali mesmo. Tá? Barbada, sem muito mistério. O que acontece isso? E aí que vai começar a acontecer, vocês vão ter que começar a perceber que muitas coisas eu faço por inspeção. Né? Pensem assim, ó, se eu deixo o terminal aberto, a corrente que está vindo aqui, pelos secundários, se eu desenhar assim o meu circuito, a corrente que está circulando lá naqueles terminais é zero. Significa que a corrente nessa bobina é zero. Se o trafo é ideal, a corrente no primário também é zero. Né? Então, na verdade, essa corrente que circula aqui vai ser zero. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Consequentemente, não há queda nessa resistência de 10 ohms aqui. Porque se a corrente é nula, a queda é nula também. Em outras palavras, a tensão de 10 volts vai aparecer nessa bobina. Tudo por inspeção, né? Eu não fiz nenhuma conta aqui. Então, se essa tensão aqui é 10 volts, a tensão VThevenin, pela relação de transformação que a gente viu, ela vai ser proporcional ao número de espiras.
Tá? Então, a tensão de Thevenin vai ser igual a 10 volts vezes 2 dividido por 3. Simples assim. Ela vai ser menor no lado que eu tiver menos bobinas ou espiras. Tá? Então, essa tensão aqui vai ser 20 terços, né? 20 terços de volt. Essa é a tensão de Thevenin. Tudo por inspeção. Tá? Agora, eu vou ir para a impedância de Thevenin desse circuito. E esse é um pensamento, uma questão um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque como eu tenho na parada um transformador, eu não posso simplesmente fazer uma impedância equivalente. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Se eu quero a impedância de Thevenin, eu tenho que desligar todas as fontes independentes. Então, o que eu vou fazer com a fonte de corrente, de tensão? Eu vou curto-circuitar ela, porque é assim que eu desligo essa fonte. Os autores gostam de falar matar, mas eu não gosto dessa palavra. Para eu matar uma fonte, ela nem está viva para eu matar ela, né, meu? Então, eu vou ter esse circuito aqui, ó. E o meu objetivo é calcular qual é a impedância Z vista dos terminais em análise. Esse carinha é 3:2. Um detalhe que eu já vou atentar vocês agora. Se o ponto fosse trocado, a tensão de Thevenin seria negativa. Se eu tivesse o ponto invertido, né, pela própria relação de tensão que a gente viu dos trafos ideais na aula passada. Uma coisa agora. Qual é a impedância entre os terminais? Não tem como eu calcular. Eu já expliquei para vocês. Esse transformador, ele não é uma resistência para eu associar em paralelo, por exemplo. Ele não está em série nem em paralelo. Ele é um elemento ideal, né? Que eu não tenho, não é uma impedância para eu associar. Então eu caio naquela velha técnica que vocês já viram em análise 1, e eu devo ter comentado também aqui em análise 2, que eu sou obrigado a colocar uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, que eu conheço o valor, e eu vou calcular qual é a tensão ou a corrente em cima dessa fonte para eu ter a impedância equivalente. Então, nesse caso, se vocês me permitirem, eu vou usar uma fonte de corrente, mas vocês podem usar uma fonte de tensão. Tanto faz. Assim, não é aqui, façam em casa por uma outra técnica. Bom, vocês estão em casa, né? Façam aí depois por uma outra, colocando uma fonte de tensão, por exemplo. Tá? Se eu digo que essa fonte tem 1 ampere, né, significa que eu tenho uma corrente que entra aqui nesse transformador, que ela vai valer 1 ampere. Então, a corrente aqui nessa bobina é 1 ampere. O que acontece? Vocês têm que lembrar da relação de corrente. Né? A corrente é inversamente proporcional à relação de transformação. Tá? Então, para esse, eu até vou escrever para quem não conseguiu ver, né? Se eu considerar V1 e V2 aqui, nesse circuito aqui ó, que eu redesenhei, se eu considerar essa tensão V1 e essa tensão V2, eu vou ter que V2 sobre V1 é igual a 2/3. Só que, na verdade, essa relação é igual ao inverso da relação de corrente, como a gente viu. Tá? Considerando lado 1, lado 2. Tá? Ou lado A, lado B. Lado A, lado B, lado B, lado A. Tem uma música, né? Mas, enfim. O que acontece nesse segundo circuito aqui, nessa análise que eu estou fazendo, que eu coloco uma fonte de corrente de 1 ampere? Tá? Eu, olhando, observando isso aqui, eu tenho que I2 vai ser igual ao meu I1 vezes 3 meios, né? Perfeito? Ou, se eu pensar, I1 é igual a 2/3 de I2. Percebam que é o inverso dessa relação, né? Porque aqui eu tenho I2 igual a aqui eu tenho V2 igual a V1 vezes 2/3. E daí a corrente vai ficar ao contrário. O meu I2 vai ser igual ao meu I1 vezes 3 meios, aí não 2/3. Se a corrente I2 é 1 ampere, eu tenho que I1 ampere é igual ao I1 vezes 3 meios,
e daqui eu tiro que o I1 é igual a 2/3 de ampere. Tá? Então, a corrente, como eu usei positivo, a corrente nesse sentido é 2/3 aqui. Olhem só, a corrente é menor no lado que tem o maior número de espiras. Isso tem que ser sempre verdade. Agora, pessoal, essa corrente, ela vai gerar uma queda de tensão em cima dessa resistência de 10 ohms, que eu vou chamar de V10. Esse V10 ohms, por óbvio, vai ser 2/3 vezes 10, que é igual a 20/3 de volt. E se eu olhar com calma, essa tensão aqui, ela vai ser a mesma tensão que está sob a bobina 1, aqui a bobina da esquerda. Pensando na relação de tensão, eu posso chegar na tensão no secundário, que é a própria tensão da fonte. Então, captando a ideia, eu fui com a corrente e agora eu vou voltar com a tensão, né? Então, essa tensão aqui que eu vou chamar de V2, nesse circuito aqui, V2, sei que está pequenininho aí, V2 vai ser 2/3 vezes o meu V10 ohms. Então, o meu V2 vai ser igual... Olhem isso aqui que interessante, ó. Vai ser 2/3 vezes isso aqui. 2/3 vezes 10. Olha só. Isso aqui é 2/3 ao quadrado vezes 10. Que eu posso ter o valor numérico, não tem problema. Vai ser 4 nonos vezes 10, 40 nonos. Mas o que eu quero que vocês notem é que, como eu fui com a corrente e usei corrente vezes impedância e depois voltei com corrente vezes impedância como tensão, quando eu fui com 2/3. E quando eu voltei com 2/3 porque a relação é inversa. Significa que eu multipliquei 2 vezes por 2/3, que é a minha relação de transformação nesse caso, analisando nesse sentido, né? Lembram que eu acabei invertendo isso aqui, né? Mas o que eu quero que vocês notem é que isso está intimamente ligado com a relação de transformação que eu estou estudando no circuito, tá? E, na verdade, é a relação de transformação ao quadrado. Se eu chamasse isso aqui de NA e isso aqui de NB, isso seria, por exemplo, NB sobre NA ao quadrado vezes essa resistência de 10 ohms, vezes R, que é a resistência que está dependurada no circuito que eu quero o equivalente. Tá? Em resumo, essa impedância aqui, se eu quiser numericamente, ela vai ser menor do que a impedância original, por um fator, inclusive, dado pela relação de transformação ao quadrado, né? Uma coisa que vocês têm que notar também é que a corrente, desculpa, essa tensão aqui, onde é que ela está? Está aqui, ó. A tensão de Thevenin, né? Ela também foi modificada só pela relação de transformação. Então, o que acontece? O transformador, ele modifica o circuito que está conectado no seu secundário aqui, com base, obviamente, na relação de transformação, né? Esse equivalente de Thevenin, ele vai ficar o seguinte, ó. Se eu observar, a impedância vai ser a impedância original vezes 2/3 ao quadrado, que é a relação de transformação, né? O inverso, na verdade, da relação de transformação original. E essa tensão, ela vai ser 10 vezes 2/3. Esse circuito aqui é exatamente equivalente a esse circuito aqui, perceberam? Porque ele é equivalente terminalmente falando. Eu suprimi o transformador, sumiu aqui da parada, perceberam?
mas apareceu aqui a relação de transformação e aqui também. E a relação é bem fácil. Tá? Quando eu vou para lá, ó, quando eu viro a tensão de Thevenin, eu só levo junto comigo na tensão a relação de transformação, tá? Que ela é 3:2, nesse sentido que eu estou trabalhando. Né? Se eu estiver olhando aqui, eu vou da esquerda para a direita para suprimir o transformador, para eliminar ele da parada, então eu vou 3:2 de novo. Pode parecer estranho, mas eu elimino o transformador, mas eu substituo todo o circuito que está do transformador para onde eu quero o equivalente, eu substituo todos os valores, né, com base no efeito da relação de transformação em cima desses elementos. Né? Então, se eu for literalmente usar o equivalente de Thevenin, tá, nesse circuito original, eu vou desenhar o circuito como ele era, lá na esquerda, ó, pegando esse circuito aqui. Ó. Eu tenho 1 ampere, porque eu não mexi nesse lado. Eu tenho 10 ohms. Tá? E aqui onde tinha o circuito com transformador, eu vou colocar o equivalente de Thevenin, porque eu calculei, né? Tá? Então a gente diz que esse segundo lado, que agora não tem mais o transformador, todo esse circuito que estava conectado ao secundário desse transformador foi refletido para o primário. Eu trouxe esse circuito para o lado do primário, eu referenciei esse circuito para o lado do primário, compensando todas as variáveis pela relação de transformação, para eu ter o mesmo comportamento terminal. Tá? Então, esse circuito aqui, a gente vai dizer coloquialmente que essa parte do circuito está refletida pro primário, considerando que esse aqui é primário, nesse circuito. Tá? E como é que eu fiz isso? As impedâncias, elas vão ser refletidas, ó, nesse caso, da direita para a esquerda, né? E eu tenho que olhar a relação de transformação. Né? As impedâncias, pensem nessa regrinha, as impedâncias, elas seguem proporcionalmente à relação de transformação. Tá? Então, se eu venho do secundário para o primário e o meu número de espiras caiu, significa que a impedância refletida do secundário para o primário vai diminuir por um fator quadrático essa queda. Simples assim. Tá? Então, essa impedância que ela vai ser refletida no processo, quando eu fizer a reflexão sem pensar em Thevenin norte, se eu simplesmente meter aqui o equivalente direto, eu vou pegar a resistência original, que é 10 ohms, e multiplicar ou dividir, posso pensar tanto de uma maneira quanto outra, mas essa impedância tem que diminuir por um fator quadrático a 2/3. Então, vai ser 2/3 ao quadrado, ou isso é literalmente igual a escrever assim, ó, 10 dividido por 3/2 ao quadrado, e a gente sabe que 3/2 é a relação de transformação, nesse caso, né? Tá? Então, o que eu gosto de que vocês pensem é se eu vou aumentar ou diminuir. Tá? E a impedância ela vai ser menor, né, no lado que tiver menos espiras, quando eu reflito o circuito para eliminar o transformador ideal. Tá? Quando eu reflito tensões ou correntes, eu vou pensar nas regras que eu já conheço. Por exemplo, quando eu venho com uma tensão do secundário para o primário, nesse circuito que a relação de transformação é 2/3, quando eu trago elas desse lado para esse lado, elas têm que diminuir se elas forem tensões. Então, isso é uma fonte de tensão de 10 volts. Quando eu trago ela para o meu primário, para a esquerda, seguindo a transformação aqui, que é 2/3, as tensões têm que diminuir. Tá? Porque as tensões são proporcionais ao número de espiras. Então, essa tensão só pode ser 10 vezes 2/3. Tá?
Então, na verdade, a reflexão de impedâncias, que eu literalmente fiz por reflexão aqui, esse circuito, é a aplicação direta de Thevenin ou de Norton, como a gente vai ver depois. Simples assim. Tá? E o que acontece? No momento em que eu tenho o meu circuito referenciado para o primário ou refletido para o primário, eu posso resolver ele como se fosse um circuito sem transformador. Por exemplo, eu posso calcular qual é essa corrente aqui, ó, que eu vou chamar de IA. Essa corrente IA, como ela está antes do transformador, quando eu a coloco aqui, ó, vai ser literalmente essa corrente IA. Tá? Mas no momento que ela atravessa essa demarcação que eu fiz aqui tracejada, né, vocês percebam, todas as variáveis aqui, elas são variáveis do secundário. Então, essa corrente IA aqui, ó, eu não vou mais chamar ela de IA propriamente, porque ela está no secundário. Então, eu vou chamar ela de IA', se eu quiser. Né? Então, essa corrente IA, que é igual, essa corrente IA', que é igual a IA nesse circuito de fato, quando eu for verificar a corrente aqui, ó, ela não vai ser igual a IA por óbvio, né? Ela só é igual no circuito equivalente. Então, para voltar para a corrente aqui, ó, IB, se eu fosse chamar, eu tenho que lembrar que todas as variáveis desse circuito estão referenciadas para o primário. Todas as variáveis aqui à direita, elas não são de fato as variáveis do circuito, elas são correntes e tensões equivalentes. Né? Então, esse IA', tá? Eu tenho que pensar na relação de transformação para encontrar IB, por exemplo. Tá? Se eu olho aqui, eu tenho um número maior de espiras. Perfeito? Significa que a corrente aqui tem que diminuir. Tá? Então, IB vai ser menor do que essa IA' aqui, com certeza. Tá? Então, vai ser IB vezes 3 meios, e eu posso simplesmente pensar em IB direto com IA aqui, né? Mas o que vocês têm que entender, pessoal, né, é que essa corrente aqui, como o circuito não é o circuito original, é o circuito refletido, esse IA', óbvio que não é a mesma corrente que está aqui. Tá? Assim como essa tensão, que é a tensão da fonte, não é essa tensão, claramente, porque ela foi compensada pelo efeito do transformador. Eu sei que está meio obscuro ainda, mas eu vou continuar esse exemplo fazendo Norton, e eu não vou propriamente fazer Norton, eu vou direto refletir para mostrar que, na verdade, a reflexão é, de fato, Norton. Né? Então, fica como tema de casa para vocês calcularem o Norton aqui, como se não tivesse, de fato, transformador, mas chegarem no mesmo circuito equivalente que eu vou escrever aqui. Então, vamos imaginar que eu queira agora fazer uma coisa diferente. Eu quero substituir todo esse circuito pela reflexão. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o circuito que eu não quero mexer, digamos assim, que é o circuito que está conectado ao secundário, tu vai manter inalterado. Aqui é 10 ohms, aqui é 10 volts. Tá? E o que tu vai fazer? Tu vai desenhar literalmente todo o meu circuito que está no primário, tu vai redesenhar ele idêntico, só que sem o transformador. Então eu gosto de demarcar aqui, ó, que a partir desse momento, tudo que eu desenhar está refletido. Refletido para onde? Nesse caso, para o secundário. Por quê? Porque eu levei todo o meu circuito do primário lá para o secundário, eliminando o transformador. Tá? E o que tu vai fazer agora, Padawan? Tu vai pensar. Olhando aqui, ó, o circuito original, e a gente viu, eu mostrei no equivalente de Thevenin, que a impedância equivalente de Thevenin, ela vai seguir a relação de transformação. Então, se eu for aqui levar o meu primário pro secundário, o que aconteceu com a relação de transformação? Ela tem que aumentar. Ela aumentou, tá?
e a impedância, ela segue ao quadrado essa relação. Então, essa impedância aqui que está agora no meu secundário, ela vai ter que aumentar por um fator de 2/3 ao quadrado. Percebam que antes ela diminuiu, porque eu fui do secundário para o primário, eu fui nesse sentido. Agora ela aumentou, porque eu for nesse sentido. Tá? Essa corrente, tá? Olhando a relação de transformação, a corrente ela tem que ser menor no lado em que eu tenho mais espiras, porque ela é uma relação inversa. Então, se aumentou o número de espiras, a corrente tem que diminuir. Então, essa fonte de corrente, quando eu reflito ela, ela só pode ser 1 ampere vezes 2/3. Né? Mas, se vocês tiverem dúvida, é só lembrar das relações do transformador. Tá? Se eu tenho um transformador ideal, ó, N1, N2, I1, V1, V2 e 2. Sei que ficou atroz esse bagulho aqui. Para esses pontos, para essas convenções, isso aqui eu vou ter que V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1, uma relação direta, e a relação de correntes é inversa. Tá? E daí não tem mistério. Tá? Daí vocês vão lembrar disso. Né? Pelo menos eu acho fácil de lembrar. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, na verdade, se vocês fizerem um Norton desse cara aqui, vocês vão encontrar exatamente esse circuito aqui. A corrente ela vai estar um pouco menor e essa impedância aqui ela vai aumentar. Tá? No Sadico, vocês podem ver que o Sadico coloca para vocês tudo em função de N1 e N2. Ele bota esse circuito aqui, ó. Ele bota Z1 aqui, ele bota Z2. Eu acho que ele usa fonte, não sei se ele usa fonte de tensão ou fonte de corrente. Como ele botou aqui em série, provavelmente ele usa fonte de tensão, né? V2 e aqui V1. N1 para N2. Então, se eu quero refletir o meu circuito pro primário, tá? O meu circuito vai ser assim, ó, refletido para primário. As variáveis do primário não vão ser afetadas, né? Então, deixa tudo como tá. Daí tu vai suprimir o transformador e escrever todas essas variáveis do secundário compensando tensão e corrente com base na relação de transformação. E aí que tá. Como eu vou vir aqui, ó, essa impedância aqui ela vai diminuir, então ela vai ser Z2 igual a Z1 dividido por N2 sobre N1 ao quadrado, ela vai diminuir de acordo com a relação de transformação. Tá? Se for, por exemplo, 1 para 2, tá? A impedância Z2 vai diminuir 4 vezes. Tá? Porque vai ficar Z1, perdão, Z2, que é Z2 linha. Quase que eu me confundi, tá, pessoal? A impedância refletida, e eu vou denotar essa reflexão com uma linha, tá? A impedância refletida vai ser a impedância original dividido pela relação de transformação. Tá? Essa tensão aqui, V2 linha, porque está refletida, vai ser a tensão original, V2, né? Dividido pela relação de transformação. Dividido por N2 sobre N1. Tá? Então, muito importante. Quando eu reflito impedâncias, relação ao quadrado. Quando eu reflito tensão e corrente, é a relação que a gente já conhece, direta, né? Para tensão e inversa para corrente. Se eu vou referenciar pro secundário, então eu vou refletir ou referenciar para o secundário, eu vou manter as minhas variáveis do secundário inalterado.
e todas as variáveis que estão conectadas ao primário do transformador, eu vou substituir pelas tensões, correntes e impedâncias refletidas. Eu vou ter aqui Z1 linha e eu vou ter aqui V1 linha. Z1 linha, né, vai ser o próprio Z1, tá? Vezes a relação ao quadrado. Por quê? Porque quando eu vou do primário para o secundário, refletindo o circuito secundário, eu vou aumentar por um fator N2 sobre N1 ao quadrado. Tá? Então, N2 sobre N1 ao quadrado. Tá? Então, não é que aumenta ou diminui, porque vai depender do valor de N1 e N2. Tá? Eu só estou deduzindo as fórmulas para vocês que o Sadico apresenta. Mas eu até não gosto de trabalhar com N2 e N1, porque vocês viram, se eu desenho esse circuito ao contrário, vocês podem se confundir. Né? Então, vocês têm que pensar quando que vai aumentar e quando vai diminuir. E é só lembrar, tensão é proporcional à relação. Tá? Impedância é proporcional à relação ao quadrado e a corrente é inversamente proporcional à relação de transformação. Finalmente, o V1' aqui, ó, tá? O que acontece? Quando eu for, eu vou ter que multiplicar diretamente, né? Porque ela vai ser diretamente proporcional. Então, vai ser o V1 original vezes N2 sobre N1. Percebam que, se eu faço num sentido, eu tenho literalmente o inverso que se eu fizer no sentido oposto. Vamos fazer um exercício. Um detalhe importante, tá, pessoal? A técnica da reflexão de impedâncias, ela só pode ser utilizada, tá, se eu não tenho conexão física entre o primário e o secundário. Tá? Porque se eu tiver impedâncias ligando o primário e o secundário, essas impedâncias elas estão conectadas no primário e no secundário. Eu vou refletir o quê? Metade para o primário, metade para o secundário? Não tem. Tá? Então, essa técnica ela é usada literalmente quando o primário e o secundário estão isolados, de fato. Se eu tenho conexão física entre o primário e o secundário, eu sou obrigado a equacionar como a gente fez na aula passada. Tá? Mas a origem da reflexão é essa que eu escrevi aqui no início. Né? Ela tem origem na análise dos equivalentes de Thevenin e Norton. Né? Mas a gente vai fazer ela de um jeito bem mais interessante, bem mais prático e rápido. Então, vamos imaginar o seguinte. X, aqui eu vou colocar y. Um detalhe importante, pessoal. Quase que eu esqueci de comentar. As impedâncias não importa o ponto. Tá? Mesmo se eu tenho ponto trocado, por exemplo, um ponto aqui, como a reflexão de impedâncias é quadrática, ela indifere da polaridade. Tá? A impedância não vai mudar o sinal quando eu faço a reflexão. Isso não vai acontecer. Tá? Agora, se eu tenho ponto trocado, óbvio que se eu reflito tensões ou correntes, elas vão ter o sinal invertido. Muito parecido com o que acontecia com o trafo linear. Se lembra que mudava o sinal da indutância mútua? Aqui vai mudar o sinal da tensão da corrente refletida se a reflexão for com os pontos trocados aqui, tá? Importante detalhe que eu esqueci de comentar. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 3 e aqui eu vou colocar pode ser 3/2. E aqui eu quero colocar 10 volts. Tá? Então, para quem não está conseguindo enxergar, 3/2, 3, 2, 2 para 1, 2, 1 para 2, 4. Tá? Então,
esse é um típico exemplo aí que a gente vai usar reflexão é muito mais fácil usar a reflexão nesse caso do que usar a análise por malhas e equacionando correntes nas bobinas do primário, corrente na bobina do secundário, assim por diante. Por quê? Se eu fosse resolver como eu resolvi os exercícios da aula passada, eu teria uma malha, duas, três, quatro malhas, tá? Só que eu teria bem mais incógnitas. Eu teria 10 incógnitas, não, 10 incógnitas não. Tem corrente 1, e 2, e 3, e 4. V, 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 V. Eu teria 8 incógnitas e 4 equações. E daí eu teria mais 2 equações para cada transformador. Eu teria que resolver um sisteminha 8 por 8. Tá? Então, fica meio que inviável. Tá? Então, o jeito mais fácil de fazer essa questão é usando o conceito de reflexão. Então, se eu quero Ix, o que normalmente eu faço? Eu vou refletir aquele circuito que eu não quero a corrente. Tá? Eu vou começar a simplificar refletindo da direita para a esquerda, nesse caso. Ah, professor, eu posso refletir tudo isso aqui para cá, isso aqui para cá? Pode. Tá? Não tem uma regra aqui. Tá? Mas por conveniência eu vou refletir essa resistência para cá, depois vou encontrar a resistência equivalente e refletir para cá. E daí eu encontro Ix. Se eu tenho Ix, eu tenho essa corrente aqui pela relação de transformação. Se eu tenho essa corrente aqui pela relação de transformação, eu chego no Y. Tá? Então vamos fazer por passos aqui. Tá? Então primeiro eu vou refletir essa resistência para cá. Então todo o meu circuito que eu não vou mexer, eu vou manter igual. Vou tentar escrever um pouquinho maior, tá? Tá? Então percebam que eu não mexi, todo esse circuito para cá eu não mexi. Agora, o circuito que está nesse secundário, digamos assim, eu vou literalmente escrever ele sem o transformador, perceberam? O transformador aqui, ó, foi eliminado, mas daí o circuito aqui está refletido. Tá? Então eu vou pensar, essa resistência é 4, originalmente. Mas, quando eu venho com ela para cá, o que aconteceu? Diminuiu a relação de espiras. Tá? Diminuiu para 1, de 2 para 1. Diminuiu 2 vezes. Então, essa impedância aqui, ela vai diminuir 4 vezes. Tá? Que se eu olhar a fórmula, isso aqui é a mesma coisa de colocar 2 sobre 1, desculpa. Ficou bem pequenininho, vou aumentar. 4 dividido por 2 sobre 1, que é a relação de transformação, ao quadrado. Significa que essa impedância vai ser 1 ohm. Ela é refletida, né? Óbvio que essa corrente IY, ela vai ser maior. Então, se eu quiser levar já essa corrente IY', eu posso levar. Tá? Escrever que essa corrente aqui é o meu Y', que é igual ao Y original. Como ela foi refletida, ela vai aumentar por um fator de 2 vezes. Tá? Ou dividido por 1/2, né? Beleza? Mas, se não quiser, se quiser fazer isso depois, pode fazer, né? O mais importante é achar X, na minha opinião, nesse exemplo. Se essa impedância é 1 ohm, essa impedância é 3, eu posso somá-las, né? Então, eu vou ter esse circuito aqui. E, miraculosamente, eu fiquei com 4 aqui também, né? Eu devia ter sido mais... Aqui, na verdade, eu errei, mas agora vai ficar assim mesmo. Eu queria deixar mais fácil, no final não vai ser mais fácil, não. Meti um erro típico do Sadico. Aqui é 2, tá? Mas é bom para exercitar. Aqui é 3. E aqui é 3/2. E aqui é 10. O que acontece agora, pessoal? Eu posso refletir mais uma vez, só que agora essa reflexão
vai ser desse transformador aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, redesenhei o circuito que eu não vou mexer, e o circuito que está conectado, eu simplesmente substituo pelo circuito, só que compensando pela relação de transformação. Então, se eu olhar, eu vou ir de 1 para 2. Significa que essa impedância ela vai parecer maior vista do primário, né? Então, quando eu refletir para ela para o primário, claramente, ó, como a relação agora é 1/2, aqui vai ser então 16 ohms. E por isso que eu falei que eu errei, né? Eu queria que ficasse bem bonitinho, mas não rolou. Não rolou. 2, 13, 3 meios. Mas azar. E o meu IX, ele tá aqui, ó. Continua aqui, né? Ele tá aqui, continua aqui, belo e formoso. Ele continua aqui, ó. IX. E aí vem uma coisa interessante, né? Esse IY', né, quando eu refleti ele para cá, aqui ele seria teoricamente o IY refletido de novo, tá? E na verdade, pensando agora, o que vai acontecer? A corrente tem que diminuir por um fator de 1/2. Então esse carinha é IY vezes 1/2. Tá? Por mais estranho que pareça, essa corrente X, ela vai ser o quê? Igual a essa corrente, porque aqui é um trafo 2 para 1, aqui é um trafo 1 para 2. Então eu compensei, né? Só que como eu tenho impedâncias na parada, óbvio que isso vai afetar, né, o meu cálculo das correntes, né? Mas enfim. Então isso aqui na verdade vai ser o IY vezes 2 vezes 1/2. Olha que bacana. E daí eu tenho aqui, ó, que nesse circuito o IX é igual ao IY duas linhas, né, que foi o Y refletido duas vezes. Então é um pouco confuso no início, pessoal, mas é uma técnica que a gente acaba se acostumando. Tu só não pode esquecer o que está refletido e o que não está, né? Então, ó, o circuito que eu obtive agora, 3 meios, aqui vai ser 3, aqui é 2, e essa impedância aqui, ela veio valendo 16. E eu posso agora calcular o Ix. Eu sei que está aparecendo o Ix, tá. Tá? Então eu posso calcular o Ix agora, né? Óbvio que eu vou precisar manipular um pouquinho o circuito antes de calcular o Ix. Tá? Um jeito que poderia ser feito aqui é calcular primeiro essa corrente aqui, ó. Vamos chamar de I. Tá? E essa é a corrente que está sendo drenada da fonte. Então essa corrente vai ser o I, ó, é igual a 10 vezes a impedância, dividido, desculpa, pela impedância equivalente, que é 3 meios mais 3 paralelo com 2 mais 16. Né? Que daí eu tenho que fazer o paralelo e blá, 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 blá. E daí o Ix eu posso fazer por divisor de corrente. Né? É uma. Né? Que vai ser o I vezes 3 dividido por 3 mais 2 mais 16. Né? Eu não vou calcular para não perder, não digo não perder tempo, né? Mas em casa vocês conseguem fazer essas questões, tá? Então a técnica, pessoal, ela facilita bastante o cálculo. Ela tem suas limitações, tem, né? E vocês têm que sempre usar ela com bastante atenção, porque as variáveis do circuito elas estão refletidas, né? Por exemplo, se eu quero essa tensão aqui, que eu vou chamar de VO, a tensão nesse circuito vai ser VO linha, porque eu eliminei o transformador. E daí eu preciso lembrar que VO linha, por estar num lado que tem mais espiras, né, ela vai ser maior que VO, perdão,
VO vai ser maior que VO'. Eu falei errado, tá, pessoal? Porque quando eu refletir aqui, ó, o VO' vai ser 2 vezes menor. Porque essa variável, quando eu trago para cá, ela vai diminuir 2 vezes. Tá? Então, você sempre tem que tomar muito cuidado para saber aonde que tu tá, em qual lado tu tá referenciado. E vocês acham que isso aqui não vai ser usado muito até vocês chegarem na disciplina de transformadores, né, de conversão eletromecânica com o professor Canali, que todo o modelo do trafo ideal faz uso de reflexão de impedâncias. Né? E também com eletrônica de potência, quando vocês forem trabalhar com transformadores, né, vocês também têm que tomar cuidado com transformadores ideais, porque muitas coisas são feitas com essas reflexões. Então é um conteúdo bem importante. Né? Ele é fácil de aplicar, mas eu sempre tenho que cuidar quando que as variáveis vão aumentar, quando vão diminuir, sempre tomar cuidado para não confundir. Por exemplo, eu não posso fazer com que a impedância diminua quando eu reflito aqui. Tá? Então, é um conteúdo que demanda bastante exercício para conferir, para exercitar. Meio óbvio que eu falei, né? Não foi uma boa forma de terminar a aula, né? Jesus Maria. Pessoal, façam os exercícios de transformador ideal agora sempre usando as duas técnicas. Resolve ele equacionando e resolve ele também por reflexão. Tá? Eu sempre falo para vocês que sempre que eu vejo uma técnica nova, né, é para dar para vocês mais uma arma. Né? Então, quanto mais armas vocês tiverem aí, mais facilidade vocês vão ter aí para ganhar essa guerra contra os circuitos. Né? Armar. Eu estou armando vocês também, não é só o Bolsonaro que arma vocês, eu também armo. Né? Só que eu armo vocês com técnicas de solução de circuitos. Rapaz, tá achando que? Mas credo, fazer um taser. Fechou? Agora que está terminando a aula, está melhorando a qualidade. Que ótimo, né, meu? Que ótimo, né? Vou reclamar lá com a NET. Tá? Desculpa aí, pessoal, os problemas na conexão. Tá? Vou deixar um exercício para vocês. Então, exercício, sistema de casa. Então, nesse circuitinho aqui, ó. Ah, uma coisa, para vocês entenderem alguma aplicação disso. Eu quero, pessoal, o N, vocês se lembram em análise 1 do teorema da máxima transferência de potência, né? Eu espero que sim, porque essa questão aqui depende disso. Então, é calcular N para a potência na carga de 32 ohms ser máxima. Esse é uma típica aplicação desse conteúdo e também uma aplicação típica de transformadores, que é casamento de impedâncias. Tá? É uma questão de máxima transferência de potência. Eu quero qual vai ser o N para que essa fonte, né, transfira a máxima potência para essa impedância. Vocês viram lá em análise 1, que a máxima transferência de potência está ligado com o teorema de Thevenin. Em resumo, se a carga é resistiva, né, a máxima transferência de potência vai acontecer quando a impedância da carga for igual à impedância de Thevenin. Tá? Então, na real, eu quero que vocês descubram qual é o N que vai fazer com que essa impedância de 32 ohms seja vista pelo primário valendo 100. E é exatamente nesse momento que a maior energia da fonte vai ser dissipada na resistência de carga. Então, na verdade, mudando o N, eu consigo mudar a potência dissipando. E existe um N ideal aqui,
que é o N para máxima transferência de potência. Muito utilizadas em antena, esse conceito aqui é muito utilizado em antenas, era bastante utilizado em áudio, mais utilizado, né, para casar impedância em áudio, mas enfim. Então é um exercício meio que às avessas, né, eu quero N, eu não quero cálculo das tensões e das correntes, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, obviamente, sobre máxima transferência de potência, que eu converso um pouquinho. Tá bom? Pessoal, até a próxima.